Bom dia, quarto ano, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os seres vivos microscópicos e as doenças que são causadas pela contaminação, tá? Por causa desses seres. Então, vamos lá. Do mundo dos micro-organismos, né, a gente já conhece alguma coisa, porque lá no capítulo de ciências a gente estudou isso, né? Então a gente viu que existem vários seres vivos microscópicos, desde as bactérias até os protozoários e os fungos também. Aqui no caso dessa parte aqui, está falando sobre isso, está dando uma introdução sobre esses seres, né? E que eles não são só causadores de doenças. Então a gente vê fungos como leveduras para fazer pão, bolos, a gente vê bactérias que podem ser usadas para poder fazer iogurtes, algumas vacinas que são feitas através desses micro-organismos, e toda uma questão em relação ao benefício que eles podem trazer para nós. O problema é que alguns deles podem causar doenças. Aqui vem um textinho falando por que os alimentos estragam. Só para a gente relembrar aquela questão lá das latas estufadas, da contaminação por fungos ou bactérias, que eles produzem alguns tipos de gases e aquilo ali é indício de que há contaminação. Se comer algum alimento que estiver com alguma lata estufada, é porque ele já está estragado, tá? Então pode causar uma baita dor de barriga, vômito, diarreia, né? Ninguém quer isso. Então prestar atenção direitinho nas embalagens. Na parte das doenças, aqui é muito importante a gente falar, porque algumas vocês já viram no material didático de vocês e outras eu coloquei aqui, como algumas verminoses, né? As verminoses são doenças causadas por vermes, tá? Que são animais que eles não conseguem viver no ambiente e se alimentar normalmente, então eles usam um hospedeiro, tá? Então o ser humano é um hospedeiro para poder abrigar esses seres, não é? Uma das doenças muito comum, né, como uma verminose, é o amarelão, né? As pessoas conhecem muito como amarelão, mas na verdade é uma doença chamada ancilostomose, né, causada por um verme chamado ancilóstomo, que é esse que está aparecendo aqui, essa coisinha fofa, né? Então isso aqui, se você andar descalço, ou beber água, ou comer algum alimento contaminado com os ovos desse verme, com certeza você vai pegar a ancilostomose, tá? O bom, gente, é que todas essas doenças, principalmente as verminoses, conseguem ser tratadas facilmente. Hoje em dia a gente encontra na farmácia os vermífugos, né, que a gente não dá só para animal, para o ser humano também tem, e a gente toma fácil, não tem nem gosto ruim, então a gente tem uma grande variedade aí de medicamentos para tratar isso. A próxima verminose é a ascaridíase, tá? Que é a chamada causada pela lombriga, né? A famosa lombriga. Então, essa verminose aqui também, alimentos e água contaminada principalmente, tá? A esquistossomose, que ela tem o caramujo como vetor, né? É o transmissor dessa doença. E normalmente a contaminação ocorre em águas, assim como lagos, lagoas contaminadas com o esquistossomo. E aí, quando você vai tomar banho lá, acaba entrando em contato com a pele e contaminando. E a teníase, né? A teníase é aquele verme que está na carne do boi ou do porco. Quando você come mal passado, você pode ingerir os ovinhos da tênia e aí você vai ter uma baita solitária, que é o apelidinho dela, né? Baita solitária dentro do seu intestino e também causa grandes problemas, tá? Doenças causadas por vírus, olha lá. A leptospirose é causada por um vírus, causada por uma bactéria, aliás, e essa bactéria fica dentro do rato. E aí, quando ocorrem as enchentes, as chuvas, principalmente no verão, os ratos estão no esgoto, né, e acabam entrando em contato com aquela água, e a água pode ficar contaminada com essa bactéria. E aí também é uma situação bem complicada, porque a leptospirose causa muitos problemas. O bom é que também tem medicamento para isso tudo, né? A cólera, também causada por uma bactéria, que a gente já viu inclusive no material de vocês. E a disenteria causada pela Escherichia coli. A Escherichia coli a gente falou lá no livro de vocês, e lá mostra que ela vive muito bem no intestino humano. Show de bola, sem problema nenhum. O problema é quando ela vai para outras partes
do organismo. Aí ela causa sérias doenças, sérios quadros infecciosos, tá? E aqui, por último, a gente vai ver a raiva, que é causada, né, principalmente também por um vírus, mas pega mais em animais. Mas se esse animal que estiver contaminado pela raiva morder um ser humano, seja gato ou cachorro, o ser humano pode também adquirir, tá? A dengue, principalmente, né, causada pelo vírus, que existem vários tipos, mas na verdade o vetor é o mesmo, né, que é o Aedes aegypti. Então a única maneira de se evitar a propagação dos ovinhos, né, dos mosquitos, é não deixando água parada, prestando atenção nos pratinhos de planta, nos pneus, nas garrafas, né, não deixar acumular água. E na época mesmo de verão, onde chove muito, onde tem a maior propagação desses ovos, é usar o repelente, né, também é a melhor coisa. E de outras doenças aqui, ele colocou um protozoário como causador de doença, que é o Trypanosoma cruzi. O trypanosoma, gente, essa doença que ele causa, que é a doença de Chagas, ela atinge o coração e às vezes não tem jeito, tá? A lesão cardíaca é muito grande e pode virar óbito, então é uma doença muito perigosa. O que acontece? Ele gosta, né, o vetor dessa doença, que é o barbeiro, que é o besouro, ele gosta de fazer as casinhas deles em lugares onde tem barro, né? E lá no norte do Brasil, eles costumam fazer casas de madeira e de barro. Então, dentro da casa das pessoas pode ter esconderijos de barbeiro. Então, é uma problemática em relação à propagação aí do vetor dessa doença, tá? E aqui vem entrando na parte dessa aula que fala sobre a qualidade de vida, né? Então, como ter qualidade de vida? O que a gente precisa fazer para ter uma boa saúde, uma saúde física e mental da melhor maneira que a gente puder. Tirando aqui a fase que a gente está vivendo da quarentena, né, do isolamento social, existem práticas saudáveis que todo mundo deve ter na sua vida, que é a prática de exercícios físicos, uma alimentação regrada, uma saúde assim equilibrada no sentido de ir ao médico, fazer exames, verificar se está tudo certinho. Hábitos de lazer, em contato com a natureza, isso tudo são práticas que fazem bem tanto para o corpo quanto para a mente, né? E aqui nessa última parte eu deixei para vocês algumas dicas de como ter uma boa saúde, como ser saudável, né? Então aqui está falando sobre isso, os exercícios físicos, os hábitos de higiene, banhos, lavar as mãos, principalmente agora nessa época que a gente tem uma alta contaminação pelo Covid-19, ter uma vida onde você consiga ter assim hábitos onde você vai ter um lazer diário, fazer coisas que você gosta, um ambiente limpo, né? Um ambiente limpo, arejado, a limpeza, principalmente para não desenvolver doenças respiratórias, não desenvolver doenças que são infecciosas, não é? Poder ter uma vida assim o mais calma possível, porque o estresse causa muitos problemas, né? Mas crianças geralmente não tem tanto isso, mas enfim, é bom a gente dizer, principalmente para os pais, que a gente precisa ter hábitos assim, hábitos de vida que sejam favoráveis à nossa saúde mental, né? Então essa última parte aqui tá falando sobre isso, tá? Eu queria deixar um grande beijo para vocês. Na próxima semana eu vou corrigir esses exercícios que eu estou postando hoje, referentes a essa aula. Estou liberando essa aula também, porque essa aula fui eu que produzi. E aí vai ter tanto a aula quanto os exercícios para vocês fazerem. E na nossa próxima aula de ciências eu vou fazer a correção com vocês, tá? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.